Hoje eu vou conhecer um cara que eu vou falar pra vocês, galera. Ele traz aquela famosa memória afetiva de quando eu era pequeno, ligava a televisão e escutava ele falando isso aqui, ó. Saiu o Magrão! Gol! Boa noite, povo, que eu cheguei. E aí, Rembrandt, tudo bom? Tudo certinho? Beleza, meu irmão? Prazer recebê-lo aqui. Eu quero saber, né, um pouco da tua história, se tu realmente é louco pela Copa, louco por futebol, porque você já é, posso dizer, uma pessoa que representa o futebol pernambucano. Desde novinho, eu já assistia a TV e dizia, oxe, é Rembrandt falando, é Rembrandt narrando. Cresci vendo a sua narração, né? Acompanhando as suas narrações. Acompanhando. Eu já ouvi muito isso. E que bom, né? Agora eu descobri que tu era de Caruaru e fosse criado em Vitória de Santo Antão. É. E além do mais, tu também tem envolvimento com a criação de Vitória. Pô, eu considero uma história muito boa, né? Você nascer em Caruaru, que é a capital do forró, é uma cidade muito importante, não só do estado de Pernambuco, como do Nordeste do Brasil. E cresci, né? Me desenvolvi em Vitória de Santo Antão. Meus pais moravam em Vitória, casaram, foram morar em Caruaru, eu nasci, e aí pouco tempo depois eles resolveram voltar para Vitória. Vitória de Santo Antão tem esse viés histórico. Então, eu também cresci muito envolvido por essas histórias e gostando de futebol. E aí na cidade, eu estava ali na minha adolescência, 14, 15 anos, eu estudava no Radar, uma escola importante hoje lá em Vitória de Santo Antão. E aí eu estava na escola o dia inteiro. E aí eles viram aquele meu envolvimento, eu gostava de estar lá, de acompanhar tudo, de praticar os esportes. A gente fez uma equipe, formou uma equipe, comprou um horário na rádio de Vitória para transmitir o campeonato amador, o campeonato local. E aí depois disso surgiu a ideia de que, por que não a gente formar um time para disputar o campeonato pernambucano? De perto, Uma pergunta, Rembrandt, claro. Já tinha um estádio? já existia o Carneirão. Mas não era, eventualmente ele era frequentado. Não tem uma coisa de, uma sequência, não, é ali que são os jogos e tal. Passaram a ser jogados lá, jogado o campeonato vitoriense. Mas aí quando veio o time, quando a gente conseguiu montar o time e começou a fazer uma boa temporada, isso me empolgou muito. E eu, convidado pelos meus diretores da escola, que também eram, os caras gostavam muito de futebol, e eram os caras que estavam envolvidos nessa coisa da fundação do clube, e eles me chamaram, pô, você vem com a gente, você fica aqui como repórter esportivo, e aí a gente vai ver o que é que acontece. E aí o Vitória foi bem, e aí despertou o interesse das rádios do Recife, Rádio Clube, Rádio Jornal, e aí eu fui escolhido para ser o correspondente. O pessoal da Rádio Clube gostou do meu trabalho, me convidou para tirar férias dos repórteres da Rádio Clube. Quantos anos, mais ou menos? Isso era 16 para 17. Oxe, novinho. Foi novo, um ano e pouco depois da fundação do Vitória, isso aconteceu. Foi quando eu passei no vestibular também aqui para Educação Física na UPE, aqui no Recife, e eu vinha todo dia para estudar, e a rádio me chamou, me convidou, e disse, então dá para ir, eu vou para o Recife todo dia mesmo. Comecei na Rádio Clube, da Rádio Clube eu fiz alguns trabalhos pontuais na Rádio Cidade, na Transamérica, cobertura de vestibular, acompanhamento de grandes eventos. Ah, então você, tipo, rodou por tudo, não só por futebol. Não só para o futebol. E como foi essa transição? Tu sair da rádio e ir pra televisão? E teve que transmitir os jogos, narrar. E como foi isso? Ficou nervoso? Primeira vez assim, olhando pra uma câmera e tendo que narrar o jogo e aparecer ao vivo. Quando surgiu a oportunidade da TV Pernambuco, antes da Globo, eu ainda tive uma passagem pela TV Pernambuco, com o gigante saudoso Luciano do Vale. Mas em 99, Luciano do Vale veio, passou a transmitir o Campeonato Pernambucano com regularidade. Num desses dias, lá do Campeonato Pernambucano de 99, teve um problema com um repórter que faria a transmissão para ele, que não conseguiu chegar, vinha de São Paulo, atrasou o voo, alguma coisa assim. E aí eu participei. Depois disso, terminou o jogo, a transmissão, eu fiz o meu trabalho, informações ali na beira do campo, entrevista com o jogador, era o que eu fazia no rádio, para mim não tinha problema nenhum. Quando terminou a transmissão, eu fui na cabine para conhecer Luciano pessoalmente e me convidou para participar da transmissão do dia seguinte. Terminou, ele me convidou para ficar trabalhando na equipe com ele. Aí, fiquei esse ano de 99 todo com ele. No ano seguinte, ele ia transmitir de novo o Campeonato Pernambucano, mas por uma questão comercial, não deu certo, no final das contas. Foi quando a Globo comprou os direitos do Campeonato Pernambucano, a partir de 2000. E quando a Globo começou a transmitir, ela não tinha um narrador fixo. Aí eu peguei minha fita, na época ainda era fita cassete. Aí fui lá, entreguei minha fita para o diretor de programação. Aí ele me chamou e disse, ó, quer fazer um teste? Quero. Aí fui e fiz um teste. 2 dias depois ele disse, quer narrar o primeiro jogo? Já eu digo, quero. Aí narrei. Depois que eu assumi, fiz a primeira narração, aí ele parou de fazer o rodízio. E aí a partir desse contrato, que foi em outubro de 2000, aí entrei na Globo e só saí em 2023, porque eu pedi para sair. Quando chegou o convite pra, vamos fazer a Copa do Mundo?
Aí já foi em 2002. Eu tinha pouco tempo de Globo, né? Menos de 2 anos de Globo. E eu já fui Um novo convidado desafio, né? completamente, assim. Um desafio completamente alucinante, cara. Eu narrei, eu lembro alguns jogos, assim. Eu lembro de um Uruguai e Camarões. Assim, eu fiz alguns jogos. Eu não me sentia preparado para estar ali, né? Narrando. Mas os caras entenderam que sim, eu fiz. Foi uma Copa ok para mim. Jogos que eu narrei, que a escala me contemplou, eu entreguei, eu fiz. Não teve nenhuma repercussão negativa, porque ele é muito verde, porque não sei o quê. Consegui fazer Foi as minhas importante, transmissões. né? Foi muito importante. E aí, depois disso, 14, a Copa do Brasil. Lembrando que essas Copas em que eu participei sempre no Brasil. Ô, Rembrandt, agora tira uma dúvida. Hum. É uma curiosidade minha, que eu acho que muita gente tem em casa. Quando é Copa do Mundo, o pessoal tira muita onda com o nome de jogador, que é estranho de Sim, falar e é difícil. sim. E aí, tem algum treinamento, tu faz alguma coisa, fica ali na lista, repetindo, ou fica Cara, escutando? A Globo tem uma estrutura fantástica, né? Não dá para negar. E assim, ela corria atrás de consulado, de embaixada, dos países, levava lá a lista com os nomes dos jogadores, dos técnicos e tal, e pedia lá esse auxílio da pronúncia. Tem algo que tu lembra assim, que tu diz, pô, esse nome aqui pra falar foi complicado. Cara, até nomes curtos, assim, às vezes chinês e japonês, né? Principalmente o chinês, né? Xing Li, Ling Fi. Às vezes, você narrando isso é muito complicado. Apesar de ser curtinho ali, às vezes, aí você, esse vai ser Li. Aí você vai ver, tem 3, 4 Lis no time. Mas assim, é muito legal. Você tem esse suporte, você tem essa oportunidade de você ler, né? De você fazer a pronúncia, de você treinar. Então você tem essa oportunidade, tem essa estrutura. Caramba, eu achei incrível isso. E achei incrível essa tua experiência com a Copa. Aí eu queria saber agora de jogo, dos jogos que você narrou durante a Copa. Tem algum que ficou gravado na sua memória? Eu sei que tu disse que teu HD, tu apaga fácil. Mas só que tem algum que tu diz, pô, esse daí é incrível. Eu vou trazer o exemplo da Copa recente, que foi um jogo entre Croácia e Marrocos. Mas foi um baita de um jogo, com duas equipes que chegaram às semifinais, tanto Marrocos como Croácia, né? Então, foi um jogo muito bom, o Modric jogando muito, Hakimi, que é o lateral direito do Marrocos, que é o melhor lateral direito hoje do mundo, também fazendo um grande jogo. Agora eu queria fazer uma última pergunta contigo, que é nem uma pergunta, cara. É mais ou menos um jogo. Saiu a pré-lista. Sim. Saiu a pré-lista com 55 nomes. Ei. E eu queria contigo analisar. Rapidinho, tu dizer quem tu acha que vai. E aí, topa? Caramba, vamos ver. Vamos ver? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, Rembrandt, saiu a pré-lista Hum. da Copa. E desses aqui, eu vou falar e tu vai dizer. Eu acho que vai fulano e fulano. Certo. Pelo menos 2 que tu tenha certeza, 2 ou Vamos 3. sim. Vamos lá. Goleiro a gente tem Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John Everton. Alisson, espero que ele esteja recuperado. Ederson e eu levaria o John. Zagueiro eu tenho Alexandro, Bremer, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Ortiz, Léo Pereira, Marquinhos, Natan, Thiago Silva, Vitor Reis. Vamos lá. Gabriel Magalhães, com certeza. Léo Ortiz e Léo Pereira, os dois do Flamengo. Marquinhos, 4, vou te dar mais um. Vitor Reis. Lateral. Tô ajudando o Ancelotti aqui, hein? É, Estamos com problemas nas laterais, viu? Estamos com problemas aí de laterais para a Copa do Mundo. Mas assim, até para trazer aqui pra gente, para Pernambuco, Luciano Juba e Douglas Santos. Alexandro vai, com certeza. Vai Vitinho e vai Danilo. Vai Vitinho, vai. meias. Tem Bruno Guimarães, tem Casemiro, experiência de Casemiro. Danilo, que tá muito bem. 3. Matheus Pereira e Fabinho. E agora, Atacantes, né? atacante, é o que a galera tá mais... Neymar, vai ou não vai? E aí, será que ele vai? Rapaz, se eu tivesse a responsabilidade de convocar, hoje, o que é que tem hoje? Hoje ele não tem futebol para ir para a Copa do Mundo. Ele não tá nesse nível de competição de Copa do Mundo. Mas é um grande jogador e que, se for, vai ajudar de uma forma ou de outra, é o que a gente espera, né? Mas além dele, Henrique, sim, Pedro, Rafinha, Vini Júnior. Pedro, Rafinha, Vini Júnior, Neymar e Hendrick. Ajudei, Ancelotti. Ô, mister, ajuda a gente, né? Estamos precisando. Agora vocês aí em casa, concordam com a lista que o Rembrandt escolheu? Ou vocês acham que deveria ter alguma troca aí? Será que de repente ali um Magrão ou Thiago Cardoso? Escolhe aí.